Nós já estamos na primavera e muitos pais ainda sofrem com a oscilação de temperatura típica da virada de estação, que faz aumentar aí as ocorrências de síndrome respiratória. Em um mês, o estado de São Paulo registrou um aumento de 20% nos casos da doença em prontos socorros da rede pública, Tice. Pois é, para especialistas, o isolamento da pandemia e a queda da cobertura vacinal estão por trás desse quadro, como nós vamos ver agora na reportagem da Elaine Cortes. É primavera, mas fala a verdade, o tempo nunca esteve tão instável. A gente fica preocupado com todo esse tempo, né? Mas eu acredito que a imunidade deles também está bem baixa, né? E ficou muito tempo fechado dentro de casa, agora sai, né? E o clima também não ajuda, né? As crianças estão sentindo essa instabilidade desse jeito, lotando as esperas dos hospitais. A gente esperava que melhorasse já com a mudança de estação, mas por hora ela vem ficando doente constantemente. Então isso é muito ruim para as crianças e para as famílias, né? Lara, de 1 aninho, não esconde o incômodo. Tá difícil de respirar. Este período, tipicamente, já costuma ter um aumento de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Mas neste ano, o índice está acima da média. Em anos anteriores, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha observado um aumento de doenças respiratórias. Isso é usual, mas não com a intensidade que nós estamos vendo esse ano. Só no estado de São Paulo, um levantamento do último mês mostra 20% de acréscimo nos atendimentos de pronto-socorro. Isso considerando somente os hospitais públicos pediátricos de referência. José, de 8 meses, está com um febrão há 3 dias. Febre, acho que é o sinal de alarme para toda mãe, para toda a quem cuida, né, do bebê, de uma criança pequena, é o que acende a nossa luzinha, né? Os sintomas são muito parecidos. A febre é um ponto comum nas manifestações do vírus influenza e do adenovírus, 2 quadros que acumulam casos pelos ambulatórios. Provavelmente tem relação com o fato da gente ter ficado durante quase 2 anos, com uma restrição em relação ao contato, com a utilização de máscaras. Então isso fez com que uma população significativa de crianças não tivesse contato com esses vírus, quer dizer, não tivesse a oportunidade de desenvolver anticorpos, de desenvolver defesa contra esses vírus. Crianças até 2 anos de idade são as mais vulneráveis, mas outras faixas etárias preocupam. A população de crianças em idade escolar e mesmo de adolescentes, aí no caso da influenza, tem sido uma população relativamente frequente. Então a gente tem visto muito caso de transmissão dentro da escola. Uma outra causa certeira que contribuiu negativamente para o cenário das últimas semanas foi a falta de cobertura vacinal. Se mais crianças estivessem sido imunizadas, por exemplo, contra a nova cepa da influenza, sem dúvida o comprometimento da doença teria sido menos intenso. Esta pediatra, que atende em outra rede de hospitais de referência na capital paulista, conta que os leitos de UTI estão cheios de crianças atingidas pelos 2 vírus. Sim, ela pode fazer uma síndrome mesmo respiratória, que a gente fala, que a criança vai ter necessidade de suporte, de ventilação, que nesses casos são indicados a internação na UTI. Esse era o medo de Marcela. A minha maior preocupação com o Tito, que é o de 2 meses, era o quadro se agravar e precisar de uma internação ou até uma UTI, né? Tito, de apenas 2 meses, foi infectado pelo irmão Benjamin, de 6 anos, o primeiro na casa a contrair o vírus da influenza. O mais velho começou com sintomas, muita dor de cabeça, dor nos olhos, secreção. Isso foram nos primeiros dias. A partir do 3º, 4º dia, ele começou com vômito e diarreia e febre. Mas a febre não cedia. Logo, toda a família adoeceu também. Mas como a gente já tinha a resposta do Benjamin, que era influenza, então imediatamente a doutora pediu para a gente procurar um hospital. A vacina contra a influenza deste ano já inclui a nova cepa da variante Darwin,
Já contra o adenovírus, não existe imunização. Apenas os mesmos cuidados de higiene das mãos e uso de máscara para evitar contato com pessoas infectadas. Tossir bastante, espirrar. Esses foram os primeiros sintomas. Depois de uns dias, ele teve 3 dias de diarreia, vômito. Era adenovírus, para a surpresa de Josi. Eu nunca tinha ouvido falar em adenovírus, não tinha noção do que poderia ser. A minha preocupação era evoluir muito o quadro respiratório e ele precisar de internação. A pediatra alerta para os sintomas. Desconforto respiratório importante, com crise de cianose, que é aqueles lábios arroxeados, um cansaço, um ataque de espineia, uma febre assim muito persistente por mais de 72 horas. Então a gente orienta a estar procurando o pronto-socorro nesses momentos. E sintomas mais leves, está procurando o pediatra na UBS ou na rede privada. Mas, tendo sintomas gripais, evitar mesmo estar saindo de casa, ficar em casa. As crianças, a gente tem orientado aí pelo menos 7 dias, né? E na presença dos sintomas, se precisar sair, está usando máscara. Com temperaturas mais amenas chegando, quem sabe uma trégua esteja próxima. Mas isso não significa vacilar nos cuidados. Depois do susto que nós passamos, né, graças a Deus deu tudo certo, redobrar os cuidados e, se possível, testar, né, o mais rápido possível, além de vacinar.